Olá pessoal, tudo bem? Hoje é o professor Dionei que está aqui gravando uma videoaula para vocês. E na verdade essa videoaula é para a gente trabalhar um assunto bastante importante dentro do conteúdo de trigonometria que a gente vem estudando já há um tempinho. A gente começou a estudar equações trigonométricas, certo? Equações, ou seja, equações tem que ter uma igualdade e tem que ter uma incógnita, certo? E quando a gente fala em equações trigonométricas, pessoal, são equações que trabalham as razões trigonométricas, certo? Então vai aparecer um seno, um cosseno, uma tangente e assim por diante, junto com uma incógnita. E a gente vai ter que resolver essas equações, certo? Na outra aula, vocês aprenderam a como calcular uma equação no seu formato mais simples, né? Por exemplo, seno de x igual a 1. Qual é o valor de x? Ou seja, né, quais são os arcos que, quando eu calculo o seno, resulta como valor 1? Basicamente é isso que a gente estava fazendo. Hoje, pessoal, a gente vai estudar umas equações um pouco mais elaboradas, que são o que nós chamamos equações trigonométricas na forma fatorada. Antes de tudo, da gente começar efetivamente com as equações trigonométricas, eu queria lembrar como é que é uma equação fatorada, gente. Vocês lembram o que significa fatorar? Fatorar, por exemplo, quando eu tenho o número 25, certo? E eu quero escrever esse número na forma fatorada, significa eu escrever ele na forma de um produto, na forma de uma multiplicação. Então, o 25, na forma fatorada, seria 5 vezes 5. Tudo bem? Então, uma equação na forma fatorada, pessoal, seria mais ou menos isso daqui, ó. Eu tenho, por exemplo, x mais 2 vezes x mais 3. Isto é igual a zero. Tudo bem? Isso daqui é uma equação na sua forma fatorada. Caso nós fizéssemos a propriedade distributiva, o chuveirinho, né? Nós teríamos x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 3x, 2 vezes x, menos 2 vezes 3, certo? Isso daqui iria resultar numa equação de segundo grau, uma equação quadrática onde nós poderíamos aplicar Bhaskara para resolver. Só que quando uma equação, gente, ela está assim, ó, no formato fatorado, a gente, para resolver ela sem precisar, né, no caso, partir para Bhaskara, como é o caso aqui, a gente pode utilizar uma propriedade importante chamada propriedade do produto nulo. O que é isso? Quando nós temos uma equação em fatores, certo? E essa equação é igual a zero, então isso daqui precisa ser necessariamente zero. Tá ok, gente? Tem que ser zero. Significa o quê? Que ou o primeiro membro tem que ser igual a zero, ou o segundo membro deverá ser igual a zero. E é por esse raciocínio que a gente acaba resolvendo. Então eu sei que, por exemplo, ou x mais 2 tem que ser zero, e quando eu resolvo essa equação, fica que x igual a menos 2, ou por acaso x menos 3 tem que ser igual a zero. E quando eu resolvo x menos 3, isolo o x, temos x igual a 3. Se nós fôssemos montar a equação de segundo grau, aplicar Bhaskara, nós chegaríamos nestas duas soluções, 2 negativo e 3. Então, gente, como é uma equação e nós temos mais de uma resposta, nós podemos dizer que o conjunto solução dessa equação seriam os valores 2 negativo e 3, certo? Isso daqui é uma equação, então, na forma fatorada. Vamos ver, então, como que seria isso com uma equação trigonométrica? Olha só esse exemplo, gente. Eu tenho esta equação trigonométrica aqui, ó. 2 vezes seno de x, vezes cosseno de x, menos seno de x igual a zero. Primeiro de tudo, é uma equação trigonométrica, porque envolve igualdades, razões trigonométricas e uma incógnita, tudo bem? Só que ela ainda não está na forma fatorada. Por que não? Porque a gente tem esse menos seno de x aqui sozinho. Para ser uma equação fatorada, gente, precisa tudo estar multiplicando, como foi feito aqui em cima. Então, como é que a gente consegue escrever uma equação normal na sua forma fatorada? A gente vai ter que colocar alguém em evidência. Tem algum termo nesses dois membros aqui que ele aparece tanto no primeiro quanto no segundo termo? Tem, não é? Olha só, aqui não aparece seno de x e aqui também não aparece seno de x. Então eu poderia colocar esse seno em evidência, na frente. Então eu teria assim, ó, seno de x vezes, abro parênteses. Agora a gente tinha toda essa primeira parte aqui da expressão. Olha só, 2 vezes seno de x vezes cosseno de x.
por quanto eu tenho que multiplicar o seno de x para que eu resulte nessa conta? 2 vezes seno vezes cosseno. Já tenho seno, certo? Falta eu multiplicar por 2 vezes cosseno de x. Então, ó, eu tenho seno de x, 2 vezes cosseno de x, está multiplicando. Se eu multiplicar isso, eu volto para toda essa minha primeira expressão. E agora eu tenho que ver o seguinte, seno de x vezes que número, que resulta em menos seno de x. Não é o próprio seno de x, só que com sinal trocado? Então eu tenho que multiplicar por menos 1. Fecho parênteses e igual a zero. Gente, agora nós temos aqui uma equação na forma fatorada. Perceba que eu tenho seno de x multiplicando esse parênteses inteiro aqui, que é 2 vezes cosseno de x menos 1. E ela está igualada a zero. Então agora nós iremos resolver esta equação na sua forma fatorada. A primeira coisa que nós faremos é o seguinte, propriedade do produto nulo. O primeiro membro é seno de x. Então nós vamos fazer o quê? Como isso tem que ser igual a zero, então seno de x deve ser igual a zero. Gente, nós queremos calcular o x. Quanto que vale o x? Então agora eu quero que vocês pensem comigo lá na circunferência trigonométrica. Lembra lá do eixo y, que é o seno, eixo x, que é o cosseno. Que arcos, né, que o seno vai ser zero? Vamos lembrar aqui no eixo y, que é o eixo dos senos, tudo bem? Temos o azul aqui, seno. Gente, aqui o 1 é π sobre 2. 90 graus, seno vale 1, certo? Para chegar no seno zero, a gente tem que ângulos? Eu tenho o 0 graus, certo? Ó, o 0 graus tem seno valendo zero. Só que quando eu dar uma meia volta aqui na circunferência, eu vou chegar em π. π corresponde a 180 graus. Este 180 graus também tem o seno valendo zero. Concordam comigo? Então eu teria o zero, tem seno de zero. O seno de π, seno de 180, também é zero. Se eu andar mais 180 graus, eu vou chegar em 360 graus. O seno de 360 graus também vai ser zero. E assim sucessivamente. Então eu poderia pegar... Eu não preciso parar por aqui, gente, porque lembra que a gente viu que a circunferência eu posso dar quantas voltas eu quiser? Então eu teria o zero, o 180, o 360. Na sequência eu poderia ter 360 mais 180 de novo, e eu teria o 540. Então, na verdade, para essa expressão aqui, ó, o x poderia ser 0 graus, poderia ser 180 graus, poderia ser 360, poderia ser 540. E assim sucessivamente. A cada 180 graus, eu vou ter o seno valendo zero. Ok? Então, eu tenho um conjunto de solução que é infinito. Só para a primeira expressão aqui, ó, seno de x igual a zero. Agora, a gente vai ter que resolver a outra expressão. 2 vezes cosseno de x menos 1 igual a zero. E a gente vai resolver isso daqui. Como é que nós vamos fazer? A gente precisa isolar o cosseno de x. Então, primeira parte, esse 1 negativo, vou passar trocando de sinal para o outro membro. Então, nós ficamos com 2 vezes cosseno de x igual a 1. E o 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, temos cosseno de x igual a 1 meio. Gente, vamos pensar o seguinte. Eu quero x. A ideia é, quais são os valores de x que quando eu calculo o cosseno desses valores, a resposta dá 1 meio. Lembra lá da nossa circunferência trigonométrica, certo? Cosseno é o eixo rosinha aqui. 1 meio é 0,5. Então, nós teríamos mais ou menos aqui, ó, o triângulo, retângulo, e nós teríamos este nosso arco. Qual é o arco trigonométrico, gente, que o cosseno vale 1 meio? Não é os 60 graus? Então, os 60 graus seria o primeiro valor de x que nós temos, certo? O arco da primeira volta, do primeiro quadrante. Só que tem mais um, até 360 graus, tem mais um ângulo que também vai ter o cosseno valendo 1 meio, certo? Qual que seria esse cara? Qual que seria o arco simétrico a ele? Ele estaria aqui no quarto quadrante, só que seria negativo, não. Ele estaria aqui na parte do quarto quadrante, certo? Qual que seria esse ângulo aqui, pessoal? Olha, se aqui nós andamos 60 graus, para baixo eu vou andar 60 graus. Então, se aqui embaixo eu estava no 360, quando eu retorno 60 graus para trás, eu vou chegar no
300 graus. Então, tanto 60 graus quanto o 300 graus são dois arcos que possuem o cosseno valendo 1/2, ok? E para por aí? Ou será que não? Claro que não, certo? Eu poderia ter aqui 360, quando eu andar 360 mais 60, 420 graus. O 420 graus é um arco côngruo. Lembra o que é arco côngruo? Arco que está na mesma extremidade da circunferência. Então, o 420 graus, por ser um arco côngruo aos 60 graus, vai acabar tendo também o cosseno valendo 1/2. Certo? Então, gente, todos os arcos côngruos a 60 e todos os arcos côngruos a 300 graus também vão ter o cosseno valendo 1/2. Então, eu poderia botar essa resposta aqui como sendo um outro conjunto de solução infinito com valores 60 graus, 300 graus, 420 graus e assim por diante. Tá, então vocês devem perguntar, professor, tem todas essas respostas? Tem todas essas respostas, ok? Todas elas satisfazem a nossa equação. E a gente poderia terminar por aqui, mas o que eu quero fazer? Gente, às vezes as questões elas vão dar um certo limite para nós calcularmos. Então, vocês têm que ficar de olho no enunciado. Imagina que eu pedisse para vocês calcularem esta equação aqui, ó, seno de x, como está aqui em cima, só que para esse intervalo aqui, ó, o intervalo de x variando de 0 a 360 graus. Então, se eu tivesse um intervalo de 0 a 360 graus, eu quero todos os valores de x que estão entre 0 e 360. Então, eu vou pegar o 0, o 60, o 180, o 300. O 360 também, porque está com o símbolo de menor ou igual. Então, pode ser igual a 360. Então, gente, para este intervalo aqui, ó, o meu conjunto de solução seria todos esses valores. Eu não ia considerar valores acima de 360, ok? Mas eu também poderia pedir no intervalo em radiano, que é o mais comum e é o que nós iremos utilizar mais vezes, gente. Então, eu quero 0, x, né, variando entre 0 e 2π. Ou seja, 2π 360 graus. Gente, são essas mesmas soluções aqui de cima, só que em radianos. 0 graus corresponde a 0 radianos, 60 graus é π sobre 3, 180 graus é π, 300 graus é 5π sobre 3 e 360 graus corresponde a 2π. Ok? Gente, então esse é para um intervalo de 0 a 360. Eu poderia botar um intervalo de 0 a 720, daí você iria pegar todas as respostas, continuando aqui, até chegar em 720. Tudo bem? Ou, o que é o mais legal de todos, eu poderia pedir a solução para, no caso, em R. O que é o R, gente? A solução dentro do conjunto dos números reais. Como que ficaria isso? Eu quero saber todas as respostas, gente, sem ter cada valorzinho individualmente. Então, a gente tem alguns truques que a gente faz nisso daqui. Primeiro de tudo, quando a solução é em R, nós vamos abrir aquela notação de conjunto que vocês aprenderam lá no primeiro ano. O nosso conjunto solução vai ser o quê? Um conjunto x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que. Vamos analisar essa nossa primeira expressão aqui, gente. Nós tínhamos 0, 180, 360, 540. Vocês concordam comigo que todos esses arcos, na verdade, são múltiplos de 180 graus? O 0 é 180 vezes 0, o 180 é 180 vezes 1, o 360 é 180 vezes 2, o 540 é 180 vezes 3 e assim por diante. Então, eu poderia dizer assim, ó, parte desse meu conjunto de solução são todos os arcos múltiplos de 180 graus. Como é que eu escrevo isso nesse formato? A gente pode escrever assim, ó, x é igual a k vezes π. O que é o π? O π corresponde a 180 graus, ok? E o k, gente, vai ser um número inteiro. Então, se o k for 0, eu vou ter 0 vezes π, o que dá 0. Se o k for 1, eu vou ter 1 vezes π, o que vai dar 180 graus. Se o k for 2, eu terei 2 vezes π, o que vai dar 360 graus. Gente, então, eu escrevendo x igual a k vezes π, eu estou pegando todos os valores múltiplos de 180 graus, beleza? O k sendo um número inteiro maior que 0, no caso aqui, tá? A gente até pode trabalhar do outro formato também, mas, enfim,
é um número inteiro, tudo bem? Isso é para a primeira parte. E para a segunda agora, nós temos 60, 300, 420 e assim sucessivamente. Vamos pensar um pouquinho. Nós tínhamos os 60 graus, certo? Não pensem no 300, gente. Lembra que eu falei para vocês que todos os arcos côngruos a 60 graus vão ter o mesmo valor do cosseno? 1/2? Então, como é que a gente escreve todos os arcos côngruos a 60 graus? Na verdade, eu quero todos os múltiplos de 60 graus. 60 graus em radiano é quanto? É π sobre 3. Então, eu posso escrever assim, ó, ou x é igual a π sobre 3, que é 60 graus, só que eu ainda vou ter que fazer o quê? Eu quero todos os múltiplos desse cara, certo? Todos os múltiplos desse cara. Então, vai ser o π sobre 3 mais k vezes 2π. Gente, o que é o k vezes 2π? K vezes 2π 2π corresponde a 360 graus. Tudo bem? Então, vamos analisar. 1 vezes 360 graus seria após uma volta na circunferência. 2 vezes 360 graus, eu teria 2 voltas na circunferência. Então, isso daqui eu consigo pegar todos os múltiplos de 60 graus. Acompanhe comigo. Imagina se o k fosse 0. Eu teria π sobre 3 mais 0 vezes 2π. 0 vezes 2π é 0. π sobre 3 mais 0 é π sobre 3. Então, eu teria aqui os 60 graus. Chegou no primeiro valor. Agora, imagina se o k fosse 1. Eu teria 1 vezes 2π, certo? Então, eu teria π sobre 3 mais 2π. 60 mais 360, o que vai dar o 420 graus. Então, eu poderia pegar o que também? π sobre 3 mais, agora o k valendo 2. 2 vezes 2π daria 4π. Seriam 2 voltas completas na circunferência, certo? 2 voltas completas mais os 60 graus. 2 voltas completas é 720. 720 mais 60, eu teria, então, 780. Então, eu estou pegando assim, eu estou conseguindo escrever todos os múltiplos de 60 graus. Então, é nesse formato que a gente utiliza, gente. Você vai utilizar o ângulo que você tinha, no caso, π sobre 3, e você vai escrever mais k vezes 2π, que é a cada volta na circunferência, você vai ter esse múltiplo. E o 300 graus, que estava lá embaixo? Nós faremos a mesma coisa. O 300 graus não era 5π sobre 3? Então, eu vou ter o quê? 5π sobre 3 mais todos os seus múltiplos. Para dizer todos os seus múltiplos, o que vai ser? Mais k vezes 2π. Gente, lembrando, ao final de todo esse conjunto de solução, nós temos que colocar o quê? Com k pertencente ao conjunto dos números inteiros, certo? Porque o k representa voltas. Então, eu posso dar uma volta, 2 voltas, 3 voltas e assim por diante na nossa circunferência. Gente, então, este daqui é o formato do conjunto de solução dentro do conjunto dos números reais. Ok? Vamos ver mais um exemplo, então, para ver se vocês pegaram a ideia. Olha só. Resolver em R a equação seno ao cubo de x menos seno de x igual a 0. Primeiro, nós temos uma equação que não está na forma fatorada. Então, a primeira coisa que nós faremos é escrever isso na forma fatorada, colocando alguma coisa em evidência. Vocês já perceberam que o termo que a gente pode colocar em evidência é o seno de x, ok? Então, a gente vai ter que ver o seguinte. Seno de x vezes quanto, que resulta no que nós tínhamos antes, que era seno ao cubo de x. Ora, se temos seno de x, temos que multiplicar por seno ao quadrado de x, porque seno de x vezes seno ao quadrado de x é seno ao cubo de x. E nós tínhamos que voltar lá para seno de x negativo. Então, eu também tenho que multiplicar por menos 1. E isto precisa ser igual a 0. Ok? Gente, resolvendo então, primeira parte, seno de x é igual a 0. Vamos pensar lá na nossa circunferência, quando que o seno é 0, gente? O seno é 0, igual nós fizemos antes, para o 0 graus e para o 180 graus, que seria, no caso, π radiano, certo? E todos esses múltiplos. Então, novamente, nós temos que o x pode ser 0, pode ser π, 2π, 3π, todos os múltiplos de π, a cada 180 graus, o seno será 0. Ok? Essa é a primeira parte.
Agora a gente vai para a segunda parte da equação, que era seno ao quadrado de x menos 1 igual a 0. Para a gente resolver essa equação, eu vou passar quem? O 1 que estava negativo, positivo para o outro lado. E a equação seno ao quadrado, o seno ao quadrado ele estava ao quadrado, certo? Então, para ficar só seno de x, eu vou passar tirando a raiz quadrada do outro lado, gente. E lembrando que quando eu passo tirando a raiz quadrada, ou seja, né, eu tiro a raiz em ambos os lados, aqui tem que aparecer o mais ou menos na frente, porque tem tanto o valor positivo quanto o negativo. Tudo bem? Então, seno de x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 vale 1. Gente, então agora vamos analisar na nossa circunferência trigonométrica quando que o seno de x é 1 positivo ou 1 negativo. Esse é fácil, né? O seno valendo 1, lembra que o raio da nossa circunferência trigonométrica vale 1? Então aqui eu teria o 1. Então, em π sobre 2, ou seja, em 90 graus, eu tenho seno valendo 1. E todos os múltiplos de 90 graus, no caso, né, mais uma volta de 360 graus, 90 mais 360, eu vou ter também um valor para esse cara que vai acabar tendo o mesmo valor de seno, certo? Então, o que vai acontecer? 90 graus, e aqui embaixo eu vou ter quem? Todos os valores referentes ao 270 graus, porque aqui no 270 eu vou ter quem? O seno valendo 1 negativo. Seno valendo 1 negativo. Logo, a gente pode estabelecer o nosso conjunto de solução aqui como sendo quem? π sobre 2, que é 90 graus. 3π sobre 2, que é quem? 270 graus, certo? Eu também teria quem seria o próximo. O próximo seria aqui em cima de novo. 90 graus mais uma volta. 90 mais 360, que é 450 graus. 450 graus nada mais é do que 5π sobre 2. Então, galera, a cada aqui, ó, todos os valores que estiverem em cima do eixo, certo? Do eixo y, eles vão ter o seno valendo 1 ou menos 1. Então, aqui, a cada 180 graus, eu vou ter de novo, novamente, a cada 180 graus, eu vou ter o seno valendo ou 1 ou 1 negativo. Só que a questão queria que nós resolvêssemos ela para o conjunto dos números reais, certo? Como é que a gente pode escrever isso, então? Nosso conjunto de solução é x pertence aos reais, tal que. Gente, pensa comigo. 0 é uma solução. π sobre 2 é uma solução também do problema. π também é uma solução, está aparecendo aqui na primeira equação. 3π sobre 2 também é uma solução. 2π também é uma solução. Vocês estão vendo que a cada 90 graus na circunferência trigonométrica, começando em 0, vai corresponder a uma solução desta equação? Então, ó, 0, π sobre 2, π. 3π sobre 2, 2π. 5π sobre 2, 3π. A cada 90 graus, ou a cada π sobre 2 radianos, nós temos uma solução para esta equação. Então, eu poderia escrever que o meu conjunto de solução, na verdade, é o 90 graus e todos os múltiplos a partir dele, certo? Então, a cada 90 graus eu teria isso daqui. Então, eu poderia escrever esse meu conjunto de solução, galera, como sendo x igual a k vezes π sobre 2, com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Ó, vamos ver só. Se o k for 0, 0 vezes π sobre 2, 0. Se o k for 1, 1 vezes π sobre 2, π sobre 2, que estava aqui. Se o k for 2, 2 vezes π sobre 2, cancela 2 com 2, fica π, apenas o que tínhamos aqui. Se o k for 3, 3π sobre 2, que é o que estava aqui. Se o k for 4, 4π sobre 2. 4 sobre 2 dá 2π. Volta para cá. Então, gente, todos os múltiplos, a cada 90 graus, nós temos uma solução. Então, eu estou escrevendo isso daqui como sendo todos os múltiplos de 90 graus, certo? Esta daqui é o nosso conjunto de solução dentro do conjunto dos números reais, ok? Gente, eu termino aqui esta aula. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço
E estaremos no chat caso vocês tenham alguma dúvida remanescente. Beleza? Abração, bons estudos, até uma próxima aula. Valeu!